sobre democracia e dentro desse tema nós estaremos explanando um pouquinho sobre o voto eletrônico, o porquê do voto digital, né? Sobre a democracia é importante falar que no Brasil nós temos a democracia indireta e por obviedade, né? Porque a quantidade de brasileiros é muito grande e nós temos uma extensão territorial também muito grande, né? O que não dá para efetivar uma democracia direta, onde a gente efetivamente, todos os brasileiros decidam todos os assuntos relacionados ao Estado, né? Então nós vamos lá e elegemos. E a eleição é o momento é o momento mais importante da democracia. Então na eleição é importante também que tenha características bem determinadas, características certas. E a primeira delas, como a gente falou, é que ela seja universal, né? Que ela abrange o maior número de brasileiros possível, o maior número de cidadãos possível. Também que ela seja direta, né? Então o cidadão vai lá e faz o voto dele, que seja secreta para que não haja a negociação do voto, né? Para que não haja voto de cabresto, para que não haja a obrigatoriedade de determinado cidadão votar em determinado candidato, que ele seja também periódico, que aconteça as eleições de tempo em tempo, para que não tenhamos aí uma dinastia, né? Então a monarquia vai eleger um determinado representante e cada cidadão tenha igual valor, o seu voto tem igual valor, tem o mesmo valor dos demais cidadãos. Isso faz com que haja uma proporcionalidade entre aqueles que votam, né, de características, né, daqueles que votam e daqueles que são eleitos, né? Os nossos representantes políticos são a imagem do povo por conta disso, por conta dessas características. E nesse processo é também importante que ele tenha características especiais, o processo. Então ele tem que ser confiável, ele tem que ser auditável e ele tem que ser transparente. Você tem que ter a confiança que o processo eleitoral esteja representando a vontade da maioria. Ele tem que ser transparente para que não haja nenhum obstáculo, não haja tudo seja muito às claras, tudo seja evidente, né? E ele tem que ser auditável, você tem que ser capaz de, em um momento posterior, saber o que aconteceu antes, estando externo ou interno ao processo. E no Brasil isso foi evoluindo, né? Inicialmente nós temos uma democracia recente, mas assim que instituída a democracia era utilizado o papel. E aí o papel era até engraçado, porque em cartelas que tinham poucas opções, você ia lá e marcava o X e tal, mas quando havia muitas opções, por exemplo, para deputado estadual, quando havia mais opções, né, principalmente deputados, você ia lá e colocava o nome ou o número do candidato ou o número do partido. Você pode votar no partido também. E aí ia lá e depositava numa urna, né? Quando você depositava, você preenchia dentro de uma cabine e depositava na urna de forma que os cartões de votação eram todos embaralhados ali. Isso dava o sigilo, né, de quem votou em quem, né? Não era possível identificar quem votou em quem. Mas era interessante porque esse sistema era até frágil a bastante fraudes. Por exemplo, o mesário poderia votar para outras pessoas, havia células rasgadas na contagem, na totalização dos votos. Enfrentava alguns problemas também que partidários acabavam colocando quantidades superiores de votos. Então esse tipo de sistema ele causava até alguns transtornos interessantes. Como a pessoa colocava o nome na cédula, né, na cédula de votação, o que acontecia? Você, por revolta, alguns grupos faziam campanha para, por exemplo, para animais, ou então para determinado jogador de futebol, que nem mesmo era candidato. E alguns deles até tinham votação expressiva, né? Com a evolução dos sistemas de votação, a gente foi evoluindo e passamos à urna eletrônica. Com a urna eletrônica, muito disso foi eliminado. Só que restou agora um segundo problema, que é a respeito da segurança da informação, né, da segurança da tecnologia da informação. A urna eletrônica brasileira, ela academicamente é chamada de primeira geração, enquanto já estamos nas urnas de terceira geração em que a segurança do processo é bem maior e a transparência
e é possível também fazer uma auditoria. No Brasil ainda utilizamos uma urna de primeira geração. E aí existe um esforço muito grande, especialmente do TSE, né, de fazer com que essa urna eletrônica parecesse ao cidadão brasileiro confiável. E aí o cidadão acreditou. Ele acreditou porque, eu acredito, porque ele confundiu o que é agilidade e o que é confiança do processo e transparência. Eu acho que ele acabou por confundir esses itens. A agilidade é muito boa, realmente. O processo se tornou extremamente ágil e rápido, de forma que nos nossos minutos após a eleição, nós já sabemos os percentuais e a quantidade de votos de cada político. Mas em contrapartida, a confiança e a transparência do sistema, ela ainda permanece frágil. E confiar nisso é um pouco inocente da parte do brasileiro, né? É um pouco inocente, porque basta pensar sobre os sistemas digitais, né? Os sistemas digitais eles têm que ser auditados. O sistema de votação ele tem que ser capaz de ser auditado de tal forma em que o voto eletrônico bata com o voto não eletrônico, com o preenchimento da cédula. E o preenchimento da cédula é aquilo que vale, na verdade, como resultado oficial. O voto eletrônico ele serve também como um sistema de correlação para correlacionar os resultados, mas ele não é tão confiável assim por vários motivos, e essa confiança é fácil de explicar. Por exemplo, sistemas superpotentes de segurança de diversos países desenvolvidos na área de tecnologia da informação, por exemplo, Estados Unidos, China, Índia, na Europa, são invadidos. São invadidos rotineiramente. A NASA, por exemplo, tem alguns ataques, a Casa Branca, o Pentágono tem alguns ataques, e é muito inocente da parte do brasileiro acreditar que o sistema de votação da gente não vai ser atacado. Pode sim ser atacado, mas esse sistema, esse ataque seria remediado se houvesse algum tipo de auditoria. Então a auditoria que a gente pede como cidadão é que, além do voto, a gente não precisa ter fé de que aquilo que a gente digita no teclado da urna eletrônica caia para dentro da máquina e seja computado. Tudo bem, a gente tem que acreditar nisso. Mas impresso, quando você imprime uma cédula, você confere aquilo que você digitou e coloca dentro da urna que embaralha as cédulas, está ali garantido, está feito ali um sistema de auditoria. Então nós temos uma contagem ágil por meio da urna eletrônica e nós temos um sistema de auditoria por meio de cédulas, o que não acontece hoje, né? Inclusive algumas coisas são bastante esquisitas no sistema eleitoral por urna eletrônica do Brasil, né? No sistema de primeira geração, que principalmente essa resistência dos tribunais em fazer um sistema de auditoria que seja forte e confiável, né? Que dê a segurança e a transparência necessária ao cidadão de que o voto dele não vai ser identificado e que também a totalização dos votos vai ser correta. E aí, num episódio desse, se não me engano, em 2012, diante de pressão, o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, colocou o código-fonte disponível para que a Universidade de Brasília auditasse o processo, fizesse alguns testes no processo. E em poucos dias, e sob a supervisão do TSE, eles acabaram descobrindo que o sistema lá é completamente frágil a fraudes relacionadas ao sigilo e à contabilidade. Por exemplo, relacionadas ao sigilo, eles fazem no momento do voto, eles associam o voto ao horário. Então, por exemplo, se você quiser identificar se determinada personalidade votou, qual foi o voto dela, basta você relacionar o voto ao horário. E, na verdade, também é preciso desembaralhar as informações, sabe? Mas a Universidade de Brasília, inclusive, conseguiu desembaralhar essas informações e saber quem votava em quem.
A respeito da confiança, da confiabilidade, essa questão de não auditoria é a questão mais forte de todas. Porque, uma vez que não há auditoria, você tem que acreditar que o que foi processado na urna é real e o que foi totalizado também é real. Então, chega-se, por exemplo, na televisão e fala-se um determinado resultado e está falado. Você não tem como aplicar uma auditoria naquele processo para saber se o resultado foi adequado ou não foi adequado, se houve lisura, se não houve lisura, se houve incompetência ou se não houve incompetência. Então isso é o mais forte de todos. E algumas características do sistema nos deixam inseguros a respeito da confiança do resultado. Por exemplo, todas as urnas elas são criptografadas, isso é básico. Mas toda a criptografia é feita exatamente na mesma chave. Então, se você descobre uma determinada chave, você descobre a chave de todas as 500 mil urnas brasileiras. Então, isso é tão fácil de resolver, é tão fácil você colocar uma chave criptografada para cada urna e o TSE insiste em colocar todas as urnas com a mesma chave. No sistema também, no sistema de transferência de dados, tanto para a urna, quando você vai colocar o código-fonte, que são as linhas de programação dentro da urna, quanto depois na transmissão dos dados que nela foi gravado para a totalização dos votos, existe também algumas falhas de segurança também, né? Que é principalmente relacionado pelo suporte e também pelo código também. Agora, no final das contas, para resolver esse problema seria, como falei há pouco, seria muito fácil porque bastaria implementar sistemas de auditoria. Então, se você, por exemplo, imprimir, e eu não sei porque uma resistência é imprimir uma determinada cédula e colocá-la na urna, como é antigamente só para auditoria, eu não sei por que isso, como também outros tipos de sistemas de auditoria. Essa auditoria já seria suficiente para você ter a certeza que o processo foi totalizado da maneira correta ou totalizado de maneira incorreta. E a gente não sabe por que isso não é feito, né? Outra solução também seria abrir o código, né? O código hoje ele é um código como se fosse um código proprietário, porque é feito lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, depositado na urna, só que ninguém tem acesso livre a esse código. O código ele tem que ser suficientemente inviolável também para o detentor do código. Você abrir o código tornaria menos vulnerável, ao invés da política adotada atualmente, que é de esconder o código para fazer com que ele seja acreditando que as chaves estão escondidas, né? Você esconde as coisas e acredita que ninguém vai encontrar. Quando na verdade a segurança, a verdadeira segurança na tecnologia da informação é você deixar tudo à mostra sem que ninguém seja capaz de abrir, né? Ninguém seja capaz de ter acesso. E é isso aí, por enquanto a gente acredita, né, que os resultados são que esse sistema de auditoria ainda não foi implementado por incompetência, mas pode chegar um momento em que esse sistema frágil possa sofrer pela malícia, né? E aí possa sofrer fraude. E aí quando a gente fala em fraude, a gente vai estar atacando frontalmente a democracia. Os interesses na eleição são gigantescos. O dinheiro envolvido na eleição são montantes extraordinariamente altos. O que não é fácil, o que não é difícil, na verdade, de você pensar que alguém tem muito interesse, muito dinheiro a investir na fraude do sistema eleitoral. Hoje, nem mesmo identificar se houve fraude é possível. Nem mesmo identificar se houve fraude. De repente, esse seja um dos medos do Tribunal Superior Eleitoral, né?
Identificando a fraude, a nossa democracia seria fragilizada, seria um ataque muito grande à democracia se fosse descoberto algum tipo de fraude, né? Mas é possível que ela ocorra e, na verdade, a auditoria traria a transparência e a segurança que o brasileiro merece para eleger os seus representantes.